Simulado diagnóstico, segunda edição 2025. Vamos para as questões de matemática. Galerinha do 9º ano foi quem fez esse simulado. Vamos lá. Aqui é a primeira questão. Dona Angélica encomendou pela internet algumas embalagens para acondicionar as lembrancinhas do aniversário de seu filho. Em alguns dias, recebeu um pacote com as embalagens para serem montadas, com os formatos mostrados na figura a seguir. Então temos duas figuras, duas planificações aqui, dois sólidos, né? Depois de montadas, as embalagens terão a forma de. Então, só de visualizar aqui, esse é um cone. É a planificação do cone. E esse é um prisma, porque tem as duas bases e tem as faces laterais. Aí que a gente precisa fazer? Contar aqui os lados desse polígono que forma a base do prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é um prisma de base hexagonal. Cone e prisma de base hexagonal. Cone e prisma hexagonal, alternativa B. Segunda questão de matemática, questão 28 do simulado. Em um grupo de mensagens de uma rede social, Gabriel, que é um dos participantes do grupo, postou a seguinte imagem. Então nós temos 2 girassóis mais um cacto dando 29. Um girassol mais 3 cactos igual a 47. O girassol mais o cacto, qual que é o valor? Embora não haja nenhuma explicação adicional, a imagem sugere um desafio. Nesse desafio, cada figura tem um valor numérico e figuras iguais têm valores iguais. Alguns minutos depois da postagem, surgiram 4 respostas diferentes para o desafio. Antônio disse que o resultado é 19, Bruno indicou que é 23, Carla concluiu ser 21 e Diego afirmou que é 22. Gabriel, que já conhecia o resultado do desafio, informou que quem acertou foi... Então, para saber quem acertou, nós vamos chamar o girassol de G, o cacto de C. E vamos representar isso num sistema de equações. Então, aqui eu tenho que 2 girassóis mais um cacto dá 29. Então, eu vou colocar aqui 2G mais um cacto é igual a 29. E aqui, na segunda linha do nosso sistema, um girassol, então G, mais 3 cactos, 3C, é igual a 47. Temos aqui o sistema de equações. Eu vou multiplicar a linha de baixo, a equação de baixo, o G mais 3C igual a 47, por menos 2. Por quê? Porque eu vou transformar essa equação de baixo numa equação que eu consiga cancelar uma das incógnitas. No caso, eu quero cancelar aqui o 2G com menos 2G. Para isso, eu preciso multiplicar essa equação inteira por menos 2. Então, vai ficar o seguinte. Vou copiar a equação de cima. 2G mais C igual a 29. E multiplicando aqui, ó. Cuidado com o sinal, porque é uma multiplicação, regrinha de sinal. Positivo com negativo dá negativo. E G vezes 2, 2. Então, menos 2G. Positivo com negativo, negativo. 3C vezes 2, 6C. Então, menos 6C. Igual 47 vezes menos 2. Vai dar negativo. 47 vezes 2, né? O dobro de 47. 14 sobre 1, 94. Chegou aqui nessa equação, a gente pode fazer o método da adição. Então, vou somar 2G, eu tiro 2G, vai dar 0. Eu estou devendo 6C e eu consigo pagar 1. Então, eu tenho menos 6 com mais 1. Isso vai dar menos 5. Consegui pagar 1 da minha dívida, continuo devendo. Ah, professora, mas não faz regrinha de sinal? Que não. Aqui eu estou juntando números.
Então, na junção de números, eu não faço regra de sinal. Só faço regra de sinal na multiplicação e divisão. Igual. Devo 94 e consigo pagar 29. Eu vou continuar devendo. Mas quanto que eu vou dever? Então, eu vou fazer 94 menos 29. 5, 6. Então, eu vou ficar com menos 65. Equação. Lembra de passar um número para o lado de lá? Então, esse menos 5 aqui, ele está multiplicando o C. Ele vai para o outro lado com a operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar menos 65 dividido por menos 5. Na divisão, regrinha de sinal negativo com negativo, vai dar positivo. E quanto que dá 65 dividido por 5? Vai dar uma vez, sobra 1. 3 vezes não sobra nada. Então aqui deu 13. Quem que vale 13? O cacto. Então o meu cacto vale 13, que é o C. Descobri pelo sistema de equação. Vou botar aqui que ele é 13. Descobri que ele é 13. Como que eu consigo descobrir o girassol? Só substituir aqui, ó. Vou pegar essa equação de baixo. G mais 3C igual a 47. No lugar do C eu vou colocar 13, porque eu já calculei o valor. Então vai ficar G mais 3 vezes 13 igual a 47. G mais 13 vezes 3 dá 39. Igual a 47. Esse 39 é uma adição. Quando ele vai para o segundo membro, que é o lado de lá do sinal de igual, ele vai com a operação inversa. Então ele vai com a subtração. E 47 tira 39, quanto que vai dar isso? 47 tira 39. 17 tira 9. 8. Então quer dizer que o girassol vale 8. Vamos conferir se é isso mesmo? 8 mais 8, 16. Com mais 13, 29, ok. 13 dá 39. 39 com mais 8 dá 47. Então o girassol é 8. Cacto é 13. Quanto que vai dar 8 com mais 13? 21. Aí vou lá na resposta. Quem falou que era 21? Antônio disse que é 19. Bruna disse que é 23. Carla concluiu ser 21. Então, a alternativa correta é a Carla. C. É isso aí. Questão 29 do simulado. Terceira questão de matemática. Vamos para a leitura. Um avião está posicionado conforme a figura a seguir. Antes de iniciar o progresso de decolagem, o piloto, seguindo orientações, realiza as seguintes manobras. Um giro de 270 graus no sentido anti-horário. E em seguida, um giro de 90 graus no sentido horário, permanecendo na posição de decolagem. Após esses movimentos, a decolagem seguirá qual direção? Então, ó, o avião está apontando para lá, para o leste, certo? Tem uma bússola aqui. O que vocês precisam lembrar? Vamos lá, plano cartesiano, certo? 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Precisa lembrar qual que é o sentido horário. Sentido horário é para a direita. Sentido anti-horário é para a esquerda. Então vamos seguir lá o que o avião fez? O avião está aqui, virado para o leste, apontado para o leste, direita. Um giro de 270 graus no sentido anti-horário. Então eu sei que ele vai para a esquerda. 90, 180, 270. Quer dizer que o avião ficou apontado para o sul. 90, 180, 270. Sentido anti-horário, para a esquerda. Em seguida,
ele fez um giro de 90 graus no sentido horário. Então ele foi para a direita, então ele vai voltar 90 graus, ele vai voltar uma voltinha só aqui, ó, um pedacinho. Então, ele tinha ido 270 para a esquerda. Agora ele vai 90 para a direita. Então, ele estava apontado para o sul. Ele foi sentido horário. Voltou. Então, ele veio para cá, para a direita. Voltou. O bico dele vai ficar para oeste. Então, ele aponta para lá. Essa vai ser a direção de decolagem. Oeste. Alternativa D de dado. Quarta questão de matemática do simulado. Questão 30, tá? Então vamos observar aqui. Observe a figura. Temos aqui uma tabelinha, um plano cartesiano, uma tabelinha. Horizontal são as letras, vertical os números. E aí nós temos alguns pontos marcados e temos a legenda. X é o teatro, K é o shopping, L é a quadra poliesportiva, Z é o estádio de futebol, P é a catedral e Y é o cinema. No esquema estão localizados alguns pontos da cidade. A coordenada 5G localiza. Galera, é muito fácil aqui, né? 5. Vou pegar aqui quem está na direção do 5. Tem o Y e tem o P. G. Vou pegar quem está na direção do G. Aqui, ó. Y. Quem é Y? O cinema. Então, alternativa D de dado. Cinema. Agora nós vamos para a quinta questão de matemática. Questão 31 do simulado diagnóstico do segundo semestre. A imagem mostra o esboço de um terreno retangular que Maurício comprou e irá cercar com arame. Então nós temos aqui, ó, terreno retangular, beleza. Sabendo que serão dadas 3 voltas, isso aqui é muito importante para a resposta final. 3 voltas de arame para cercar o terreno, quantos metros de arame serão gastos? O que vocês têm que tomar cuidado aqui, galerinha? Cercar é perímetro, é contorno. Perímetro é todo o contorno da figura. Só que eu tenho uma porteira aqui de 4 metros onde a gente não passa arame, ok? Que nós vamos fazer os perímetros, nós vamos somar os lados. Eu tenho um lado 42 aqui em cima, 2 lados de 36, né, que são as laterais, 36. E esse lado de 42, só que eu tenho 4 metros de porteira, então eu tenho que descontar esses 4 metros. 42, eu tiro 4, eu vou ficar com 38. Então esse lado aqui são 38 metros de arame. Somando, né, fazendo esse perímetro sem a porteira, vai dar 6, 12, 22, sobe 2, 6, 9, 12, 15. 152 metros para contornar o terreno, para cercar. Mas lembra que quando eu li, eu falei que era importante saber que vão ser dadas 3 voltas de arame. Então nós vamos pegar os 152, que é uma volta só, e multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 456 metros de arame para dar 3 voltas. Alternativa C. Questão 32. Sexta questão de matemática. Um filme durou 2 horas e 15 minutos. Quantos minutos durou esse filme? Vocês têm que lembrar que 2 horas correspondem a 120 minutos. 120 minutos mais 15 minutos, facinho o cálculo básico. 135 minutos de filme. Alternativa
B de bola. Sétima questão de matemática, questão 33. Na cidade de Matematópolis, tudo tem relação com a matemática. A avenida principal, por exemplo, tem as casas numeradas como em uma reta numérica. A prefeitura fica no número 0 dessa avenida. Eu já vou desenhar aqui, ó. Número 0 fica a prefeitura. As casas a oeste da prefeitura têm números negativos. Então, para a esquerda, números negativos. E para a direita, né? As casas a leste têm número positivo. Reta numérica, direita positivo, esquerda negativo. Por exemplo, a agência dos Correios, que está a 50 metros a leste da prefeitura, tem o número mais 50. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No mais 50 é a agência de Correios. E o cartório, que fica a 40 metros da prefeitura, a oeste, tem o número menos 40. 1, 2, 3, 4. Menos 40 à esquerda, né? Fica o cartório. Para ir do cartório ao posto de combustíveis, que também fica nessa avenida, uma pessoa deve andar 60 metros para o leste. Então, para a direita, 60 metros para a direita. Qual é o número desse posto de combustível? Ó, para ir do cartório ao posto de combustível, ele vai andar 60. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai parar aqui, ó, no mais 20. Aqui é o posto. Qual é o número desse posto de combustíveis? Mais 20. Desenhei porque eu gosto de explicar bem detalhado. Poderia ir direto. Fazer o quê? Ele saiu do menos 40 para chegar no mais... para andar 60. Então, ele sai do menos 40 para andar mais 60. Soma de números negativos. 60 positivo com 40 negativo, eu tenho mais 20. Poderia ir direto desse jeito, ok? É isso. Oitava questão de matemática, questão 34 do simulado diagnóstico, segundo semestre 2025, nono ano. Os avicultores que trabalham em uma granja no oeste paulista perceberam que a produção de ovos no verão é menor do que no inverno. Após analisar um ano de produção, encontraram que o número de ovos Y produzidos diariamente ao longo do ano foi dado por Y igual x ao quadrado menos 350x mais 32.000, em que x é o dia do ano. Então, x equivale ao dia do ano. Começando em 1º de janeiro, ou seja, o x vale 1. Quantos ovos foram produzidos no dia 15 de janeiro desse ano? Então, o x aqui vai valer 15, certo? X valendo 15, o que significa? Que no lugar do x, nessa função aqui, eu vou colocar 15. Então, a função é y igual a x ao quadrado. X vale 15, então eu vou colocar 15. 15 ao quadrado. Menos 350x. Então, menos 350 vezes x é menos 350 vezes 15. Estou trocando x por 15. Mais 32.000. Não tem segredo, é substituir. Tirei o x, isso está no problema. E no lugar dele coloquei o 15. 15 vezes 15 é 225. Lembrando, galerinha, 15 ao quadrado, potenciação. É o número vezes ele mesmo. Então, 15 vezes 15. Nada de 15 vezes 2, hein? Nada de 15 mais 15, nada de 15 vezes 2. 15 vezes 15, que deu 225. Aqui é uma multiplicação de números inteiros. Regrinha de sinal porque é multiplicação. Negativo com positivo vai dar negativo. E vamos fazer 350 vezes 15.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. Sinalzinho de mais aqui, porque essa é a casinha da unidade e nós já multiplicamos. Vamos multiplicar dezena. Então, dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes o 3, 3. 0, 5. 7 com mais 5 dá 12. 3 com mais 2 dá 5. 5.250. Mais 32.000. Vamos lá. 225 com 32.000, eu tenho 32.225. E vou tirar 5.250. Então, vou montar essa conta aqui. 32.225. Eu tiro 5.250. 5, tira 0. 5. 2 não dá para tirar 5. Vamos emprestar. A gente vai emprestar aqui desde o 3, ó. 12 aqui empresta ficar 11. 12 aqui empresta ficar 11. 12. 12 tira 5, 7. 11 tira 2 dá 9. 11 tira 5 dá 6. E 2 não tira nada, não. 26.975. Então, foram produzidos no dia 15 de janeiro 26.975 ovos. Alternativa B. Fechou. Nona questão de matemática, questão 35. 6 caixas cúbicas foram colocadas uma ao lado da outra, conforme apresentado na figura 1. Aqui, ó. Para manter as caixas juntas e sem espaço entre elas, contornou-se o conjunto, uma única vez, com uma fita adesiva, passando pela metade da altura das caixas. Para contornar perfeitamente esse conjunto de caixas, foi necessário usar 308 centímetros de fita adesiva. Na figura 2, a seguir, há o dobro de cubos idênticos ao da figura 1. Observe. O comprimento mínimo necessário de fita adesiva para contornar da mesma forma o conjunto de 12 cubos é... Vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas contornadas com uma fita. Se eu for pensar aqui na volta que ela dá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ela contorna 14 espacinhos. 14 espacinhos. Para contornar 14 espaços, foram utilizados 308 centímetros. Então, eu vou dividir 308 centímetros de fita para 14 pedacinhos da caixa. 30 dividido por 14 vai dar 2 vezes, dá 28. Sobra 2. 28 para 14, 2 vezes, que vai sobrar 0. Então, quer dizer que para cada espacinho usa-se 22 centímetros de fita. Quanto que foi... Qual o mínimo que vai ser usado para contornar esse aqui, que foi duplicado a caixa, de 6 para 12? Foi duplicado, só que pensa bem, aqui ó, nesse centro, tá grudadinho. Então eu não vou contar aqui no meio, porque a fita vai passar em volta de tudo. Então a fita tá passando em volta de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pedacinhos. Se eu uso 22 para cada pedaço, eu vou fazer 22 vezes 16, que é da figura 2. Multiplicando 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 2, 12, com mais 1, 13. Mais, vamos multiplicar a dezena. Uma vez o número 2, 2. Uma vez o número 2, 2. Somando 2, 5, 3. Quer dizer que precisa, no mínimo, 352 centímetros de fita. Alternativa A. 10ª questão de matemática, questão 36 do simulado diagnóstico. Segundo semestre de 2025, nono ano. Alberto, Bernardo, Carlos e Diego pintaram juntos o muro de um estacionamento. Alberto, por ser um principiante, consegue pintar somente 1/24 do muro por hora. Já Bernardo, mais experiente, em 1 hora pinta 1/16 do muro. Carlos e Diego são profissionais e conseguem pintar 1/8 do muro por hora.
Alberto e Diego trabalharam durante 3 horas, enquanto Bernardo trabalhou por 4 horas e Carlos somente por 2 horas. Quais trabalhadores pintaram a mesma fração do muro? Não adianta eu bater o olho e falar, foi o Carlos e o Alberto, foi o Bernardo e o Diego. Não, vamos ver aí, fazer os cálculos necessários. Então eu vou começar aqui pelo Alberto. Vamos botar aqui, ó, Alberto. O Alberto, cadê? Alberto e Diego trabalharam durante 3 horas. O Alberto, ele é principiante e pinta 1/24. Se ele trabalhou por 3 horas, nós vamos fazer 1/24 vezes 3. Uma vez o 3 é 3, 3 sobre 24. Eu vou simplificar essa fração aqui, porque 3 e 24 dá para eu dividir por o mesmo número, dá para eu dividir por 3. E vou simplificar, chegar numa fração irredutível. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. Então guardo aqui a informação de que o Alberto pintou 1/8. Agora eu vou pro Diego. Diego também trabalhou 3 horas, mas quanto que o Diego pinta? Diego é profissional e consegue pintar 1/8 por hora. Então ele pintou 1/8 em 3. Trabalhou por 3 horas. Então ele pintou 3 sobre 8. 3 sobre 8 já é uma fração irredutível. Não consigo simplificá-la, porque 3 e 8 não tem o mesmo divisor. Guarda essa informação. Agora eu vou ver o Bernardo. O Bernardo é experiente também e ele pinta 1/16. Só que o Bernardo trabalhou por 4 horas. Então vou fazer 1/16 vezes 4. Uma vez o 4 dá 4. 4 sobre 16 dá pra gente dividir, né? Simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 16 dividido por 4 dá 4. Quer dizer que o Bernardo, o total dele foi 1/4. E agora restou o Carlos. O Carlos, profissional, consegue pintar 1/8. Quantas horas o Carlos trabalhou? O Carlos trabalhou por 2 horas. Então vamos fazer 1/8 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 2/8. 2/8 eu consigo simplificar por 2. 2 é divisor dos dois números, do numerador e do denominador. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então quer dizer que quais trabalhadores pintaram a mesma fração? Esses dois pintaram 1/4, o Bernardo e o Carlos. Alternativa B. Bernardo e Carlos. 11ª questão de matemática, questão 37. O gerente de um hotel solicitou que os hóspedes, após a estadia, atribuíssem uma nota avaliativa sobre o nível de satisfação com a hospedagem. As avaliações podiam ser positivas nos níveis 1, 2 ou 3, podiam ser negativas nos níveis -1, -2, -3, ou podiam ser indiferentes, nível 0. A tabela a seguir apresenta as respostas dos hóspedes que avaliaram o hotel no último fim de semana. Então aqui, ó, 5 hóspedes deram nota -3, 3 hóspedes deram nota -2, e assim por diante, só analisar aqui na tabelinha. A partir dos resultados apresentados na tabela, o gerente do hotel concluiu que o nível médio de satisfação dos hóspedes com o hotel é... Primeiro eu vou ter que pegar a quantidade total de hóspedes que avaliou. Porque como que a gente calcula a média? A gente soma-se tudo, então nós vamos somar todas as notas e dividir pelo total. Então eu preciso ter o total de números de hóspedes. Eu vou somar o total aqui, ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 2, 17. 17 com mais 10, 27. 27 com mais 13 dá 40. E 40 com mais 16 dá 56. Então eu tenho um total de 56 avaliações.
Agora eu preciso ver a nota de cada um, né? A nota de como que ficou aqui por hóspede. 5 hóspedes avaliaram como -3. Então, 5 vezes -3 é -15. 3 hóspedes avaliaram com nota -2. 3 vezes -2 é -6. 7 hóspedes avaliaram com nota -1. 7 vezes -1, -7. 2 hóspedes avaliaram com nota 0. 2 vezes 0 é 0. 10 hóspedes avaliaram com a nota 1. 10 vezes 1, 10. 13 avaliaram com a nota 2. 13 vezes 2, 26. E 16 avaliaram com a nota 3. 16 vezes 3 vai dar 48. Nós vamos somar as notas e dividir pelo total. Então eu vou somar aqui, ó. -15 com -6 dá -21. -21 com -7 dá -28. Então eu tenho -28 mais 0, que não vai... 0 não dá nada. Mais 10 com mais 26 dá 36. Vamos fazer 36 mais 48. 8 com mais 6, 14, 7, 8. 84. Então ficou -28 com mais 84. Eu vou pegar 84 e vou tirar 28. 56. Quer dizer que de nota deu 56. Nota 56 dividido pelo total de hóspedes, que é 56. 56 dividido por 56 é 1. Então a média de nota é 1. Alternativa B. Questão 12 de matemática, 38 do simulado. Um copo de medidas de capacidade igual a 2.000 ml tem uma marcação a cada 150 ml. A fração que representa a quantidade de líquido no copo de medidas quando se coloca 1.200 ml em seu interior é... Então aqui está dizendo que a gente coloca 1.200 ml de um total de 2.000 ml. Eu posso simplificar isso aqui, ó. Na divisão, simplifico aqui, ó. Como se eu tivesse dividido por 100, 2 zeros com 2 zeros. Me sobrou o 12 e o 20, 12 vigésimos. 12 e 20 a gente consegue dividir por 4. 12 e 20 tem na tábua do 4. Professora, eu posso dividir por 2? Pode. Só que depois você vai ter que dividir por 2 de novo, porque a gente tem que deixar na fração irredutível. Aqui as alternativas é fração irredutível. 12 dividido por 4 dá 3 e 20 dividido por 4 dá 5. Quer dizer que estaria marcando 3/5, que é a alternativa D de dado. Questão 13 de matemática, 39 do simulado. 2 amigos encheram todo o tanque dos seus carros para uma viagem de 400 km. Ao final da viagem, eles verificaram que os 2 carros tinham gasto a mesma quantidade de combustível. Mas a marcação do painel do carro estava diferente. Um dos carros tinha o medidor de gasolina do carro dividido em 10 partes iguais e restavam 2 partes. Então, desse carro aí, ó, 2 partes de 10 era o que restava. Se o outro carro tinha o medidor de gasolina dividido em 15 partes, o número de partes de gasolina restante era... O outro era dividido em 15. E eu não sei a quantidade, o que estava marcado. Eu posso simplificar essa aqui de cima. 2 e 10 a gente consegue dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Então é 1/5. O que eu vou pensar aqui? Fração equivalente, tá? Se desse carro restou 1/5 e é proporcional ao outro carro, é equivalente, para outra fração, que é o outro tanque, foi dividido em 15 partes, 5 para 15 foi multiplicado por 3. Para manter a equivalência, o que eu multiplico embaixo, eu também multiplico em cima. Isso é manter a equivalência de fração. 1 vezes 3 dá 3. Então, o
O que restou do outro tanque eram 3 partes de 15. 3. Alternativa C. 14ª questão de matemática, questão 40. A ordem de largada em uma corrida de Fórmula 1 é definida pelos tempos obtidos de cada piloto no treino de classificação. Considere que em determinado momento do treino de classificação, apenas 5 pilotos já tinham realizado suas tentativas e, portanto, a classificação até aquele momento era a seguinte. Primeiro lugar, Valtteri Bottas, 1 minuto e 32,029 segundos. E aí tem a classificação de cada piloto, com as informações da tabelinha. O 6º piloto a realizar o treino classificatório foi Daniel Ricciardo, e seu tempo foi 0,237 segundos mais rápido que o piloto Lewis Hamilton. O tempo de classificação conquistado pelo piloto Daniel Ricciardo o coloca momentaneamente então em qual posição? Aqui, ó, o Lewis Hamilton, ele fez em 1 minuto 32,321 segundos. Se o Ricciardo fez em menos tempo, ele correu menos 0,237 segundos, isso aqui ele foi mais rápido que o Lewis Hamilton. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar os segundos aqui do Lewis, 32,321, e vou subtrair os segundos do Ricciardo. Lembre-se, números decimais, vírgula embaixo de vírgula, para não errar. Aí aqui nós vamos emprestar 11 tira 7 dá 4, 11 tira 3 dá 8, 2 tira 2 dá 0, 32. Quer dizer que o Ricciardo, ele fez em 1 minuto 32,084 segundos. Quando eu venho comparar esse resultado aqui na tabelinha, ó, esse Valtteri Bottas foi mais rápido que ele, que tá no 0,29. O Vettel, 0,41, tá mais rápido. O Verstappen tá com 0,96. Então o Verstappen foi menos veloz. Então o Ricciardo entra aqui, ó, no lugar do Verstappen. Terceira posição, alternativa C. 15ª questão de matemática, questão 41 do simulado. Luana está organizando sua festa de casamento e pretende fazer um churrasco de comemoração. Inicialmente ela faria um churrasco de 5 horas para 150 pessoas e calculou que seriam necessários exatamente 60 quilos de carne. Essa quantidade ficaria muito fora de seu orçamento. Por isso Luana decidiu reduzir o tempo de duração do churrasco para 3 horas, mas manteve a quantidade de convidados. A quantidade de carne em quilos necessária para esse churrasco será, então aqui ó, ela tinha programado que em 5 horas ela precisaria de 60 quilos de carne. Em 5 horas, 60 quilos de carne. Só que ela diminuiu. 3 horas, ela vai comprar mais ou menos carne. Ela vai ter que comprar menos carne. Ela diminuiu horas, diminui o número de carne. Então eles estão com proporcionalidade direta. Diminui hora, diminui a quantidade de carne. O que a gente pode fazer aqui? Regrinha de 3, tá, galera? Aqui, ó. 5 vezes x dá 5x, que é igual 60 vezes 3, que dá 180. O 5 tá multiplicando, vai lá para o segundo membro, dividindo. E nós vamos fazer 180 dividido por 5. 18 por 5 vai dar 3 vezes, que dá 15. Sobra 3. 30 na tábua do 5 dá 6 vezes, sobra 0. 36. Então ela precisa comprar 36 quilos de carne. Alternativa B.
16ª questão de matemática, questão 42 do simulado diagnóstico do SAEB, segundo semestre de 2025, para o 9º ano. Para criar uma joia, um joalheiro utiliza diferentes pedras preciosas para enfeitar a sua peça. A seguir é dada uma tabela que mostra o preço por miligrama e a massa de cada pedra preciosa usada por ele. 20 miligramas de rubi custam R$ 8,00. 22 miligramas de safira custam R$ 7,00. 27 miligramas de esmeralda custam R$ 5,00. O joalheiro precisa de uma pedra de cada, um rubi, uma safira e uma esmeralda, para finalizar sua obra. Quanto vai lhe custar comprar essas 3 pedras? Então eu preciso saber o preço do rubi. 20 vezes 8, que dá 160. Aí preciso saber o preço da safira, que é 22 vezes 7. 22 vezes o 7, 14 sobre 1, dá R$154. E preciso saber 27 vezes a esmeralda, que é 27 vezes 5. 35, sobe 3, 5 vezes 2, 10 com mais 3, 3. R$135. Somando tudo, 4 com mais 5, 9. 6 com mais 5, 11 com mais 3, 14, sobe 1, 1, 2, 3, 4. R$449, alternativa C. Questão 17 de matemática, questão 43 do simulado. O tabuleiro a seguir faz parte de um jogo. O quadrado destacado representa o local em que o tesouro está escondido. Aqui, ó. O tesouro está escondido no G8. 4 jogadores deveriam dizer a localização desse tesouro. E aquele que acertasse a localização ou respondesse a mais próxima dela seria o vencedor. Observe as coordenadas indicadas pelos jogadores. A Anitta foi no J3. A Anitta passou longe, ó. Anitta. J3, tá? Você tem que se cruzar aqui, ó. Agora a letra está na horizontal e o número na vertical. O Bento foi no F9. F9, tá aqui perto, Bento. A Cissa foi no E8. E8. Aqui foi a Cissa. E o Davi no G10. G10, Davi. Quem que foi o vencedor? Quem chegou mais perto? Ó quem tá coladinho aqui, ó, com o tesouro. O Bento. F9. Alternativa B. 18ª questão de matemática, questão 44 do simulado. Carolina ganhou um bombom cuja embalagem tinha a seguinte forma. Aqui, ó, uma pirâmide, galerinha. Pirâmide. Todo mundo sabe que a pirâmide aberta é desse jeito aqui, que tá aqui, ó, os 4. Qual das figuras abaixo representa uma planificação da embalagem do bombom? Então aqui nós temos que observar o que primeiro? Ó, essas duas partes que estão com as listras, é uma do lado da outra, coladinha, tá? Quando junta, fica coladinha. Então já descarta essa alternativa C, não pode ser. Ó, porque na hora de montar essa C, elas vão ficar opostas. Então elas não vão se encontrar. Ou é A, ou é B, ou é C. O que a gente tem que observar? Uma está inclinada. Uma lista está inclinada. A outra lista, ela está vertical. Da base para a pontinha da pirâmide, vertical. Então observa bem isso. Uma inclinada e a outra vertical. Uma inclinada e a outra vertical. Inclinada, vertical. Já achamos. Aqui tá vertical e horizontal em relação à base. Aqui tá inclinada e tá horizontal. Então inclinada e vertical é a letra A. Essa é a alternativa correta. 19ª questão de matemática do simulado. Questão 45. Bernardo deseja desenhar a bandeira do estado do Acre conforme a figura a seguir. A figura apresenta a forma retangular e é composta de 2 triângulos e uma estrela. Retângulo, 2 triângulos. Os 2 triângulos que Bernardo precisará desenhar para formar essa bandeira são triângulos obtusângulos, isósceles, equiláteros ou retângulo.
Os dois triângulos aqui, ó, eles formam um ângulo reto. Triângulos que formam um ângulo reto são chamados de triângulos retângulos. Alternativa D de dado. 20ª questão de matemática, questão 46. Um corredor em um dia de treino partiu do início de uma estrada, quilômetro 0, e correu até o quilômetro 4. Vou desenhar aqui, ó. Do 0, 1, 2, 3, 4. Correu até o quilômetro 4. Depois voltou até o quilômetro 2. Então ele correu 4. Aí ele voltou até o quilômetro 2. Aqui. Então ele correu mais 2, né? Onde havia um restaurante para comer o lanche. Seguiu novamente até o quilômetro 5. Então ele foi lá agora até o quilômetro 5. Então ele correu 1, 2, 3. E em seguida voltou para o início. Então ele voltou tudo. Ele voltou 5. No total, quantos quilômetros o homem correu? 4 com mais 2, 6, com mais 3, 9, com mais 5, 14. Então ele correu 14 quilômetros. Letra C. Questão 21 de matemática 47 do simulado. Quando se aprende a marchar, alguns comandos são essenciais para que o batalhão se comporte da mesma maneira e realize o movimento sincronizadamente. Um dos comandos mais utilizados é esquerda volver, em que os soldados realizam um giro para a esquerda, ou seja, sua trajetória inicial e final formam um ângulo reto. A figura que melhor descreve esse movimento é... Aqui tá falando de ângulo reto. Descarta B, descarta C. Se o sargento está aqui, ele vai para a esquerda 90 graus. Então, o único lugar que está para a esquerda 90 graus é aqui, ó. Alternativa A. Esquerda 90 graus. Questão 22 de matemática 48 do simulado diagnóstico do SAEB, segundo semestre 2025, nono ano. Os retângulos da figura são semelhantes. Já está dizendo que eles são semelhantes. A razão de semelhança entre eles é... Razão é a divisão de um lado para o outro. Se eu pego do maior para o menor, 6 dividido por 2 dá 3. Se eu pego do menor para o maior, 2 dividido por 6, simplifica por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 1 terço. Alternativa B, 1 terço. Questão 23 de matemática, 49 do simulado. Maria e João pretendem enfeitar a sua sala de aula para as festas juninas. Ela tem formato pentagonal, bem diferente do usual. Por isso, eles decidiram pendurar barbantes com bandeirinhas de canto a canto da sala, como indicado na figura a seguir pela linha tracejada. Cada barbante será pendurado cruzando a sala, nenhum deles ficará encostado nas paredes. Sabendo que de um canto a outro deverá ser colocado apenas um barbante, qual é o número de barbantes que Maria e João poderão usar? Então aqui, ó, são as diagonais do pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. 5 barbantes. Alternativa A. 24ª questão do simulado de matemática. Questão 50 do simulado. O quadrado de lado x teve seus lados aumentados em 2 centímetros e sua área passou a ser 256 centímetros quadrados, como indicado na figura. A medida do lado do quadrado antes desse aumento em centímetros era, tá pedindo a medida aqui, ó, x. Então eu tenho desse lado x mais 2. X mais 2. Como é um quadrado, x mais 2 do outro lado. Área é multiplicar um lado pelo outro.
E já deu aqui o valor, deu 256 de área. Fazendo a distributiva, participação especial da Joana e do Pitágoras, latindo aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x ao quadrado, 2x, desculpa. Agora aqui, 2 vezes x mais 2x. 2 vezes 2, 4 mais 4. Tudo isso é igual a 256. Vamos organizar essa equação. Como ela é uma equação de segundo grau, porque tem o expoente 2 aqui na incógnita, eu vou deixar igualada a zero. Então, vou deixar tudo para o primeiro membro. X ao quadrado, 2x com mais 2x dá 4x. 256 vai vir para cá, menos 256. Então, vai ficar mais 4, menos 256, igual a zero. Se eu tenho 4, mas eu devo 256, eu vou pagar 4 e vou ficar devendo 252. Aqui, ó. Minha equação de segundo grau. Precisamos separar quem é A, quem é B e quem é C. Conteúdo do segundo bimestre, fórmula de Bhaskara, hein? O A é 1, o B é o 4 e o C é o menos 252. Vamos primeiro achar o delta. Então, delta é B ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 252. Delta é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Aí aqui eu tenho negativo com positivo, que dá negativo, e negativo com negativo, que dá positivo. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 252 é 1008. 1008. Juntando 16 com 1008, eu vou ter 1024. Então, o meu delta aqui, ó, deu positivo. Significa que eu tenho duas raízes. Então, eu preciso calcular o x1 e o x2. X, como que a gente calcula? Menos b, então é menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é a raiz quadrada de 1024. Sobre 2 vezes o A. O A é 1. Então, aqui eu vou ter menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 1024 é 32. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Daqui eu vou tirar o x1 e vou tirar o x2. x1 eu vou usar o sinalzinho de positivo no meio da raiz. E x2 eu vou usar o negativo. Então, o x1 vai ficar menos 4 mais 32 dividido por 2. E no x2 vai ficar menos 4 menos 32 dividido por 2. 32 tira 4, eu tenho 28. E 28 dividido por 2, eu tenho 14. Aqui, ó, vai ser inválido utilizar esse valor de x2, porque vai dar menos 36 dividido por 2, que vai dar menos 18. Só que a gente está falando sobre medida. Não existe medida negativa. Não existe um terreno que mede menos 18 de lado. Então, eu descarto essa e utilizo o valor positivo, que é 14. Então, alternativa C. Questão 25 de matemática, penúltima questão, questão 51 do simulado. Uma piscina tem a forma de um bloco retangular com as dimensões indicadas a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, 3 metros de largura, 2 metros de profundidade e 1,5 de altura. Sabendo que o nível da altura da água ficou a 0,3 metros de ser completado totalmente, o volume de água em metros cúbicos colocado nessa piscina é... Essa informação aqui, ó, diz que não foi preenchida a piscina inteira. Faltou preencher 0,3. Então, eu posso de 1,5, que é essa altura,
tirar 0,3. E isso vai dar 1,2. Então, como que eu vou calcular o volume? Eu vou multiplicar as dimensões. 3 vezes 2 vezes 1,2, porque não subiu tudo, não completou tudo. 3 vezes 2 dá 6. E 1,2 vezes 6 vai dar 12, sobe 7. Uma casinha. 7,2 metros cúbicos. Alternativa B. Questão 26 de matemática, a última questão do simulado. Então, questão 52. Um terreno foi dividido entre os filhos de um fazendeiro. Após os cálculos para a divisão de terras, um dos filhos do fazendeiro ficou com um terreno retangular, ilustrado na figura a seguir, cujas medidas são 3,125 km de comprimento e 2,7777 km de largura. Nós temos aqui uma dízima periódica. Para evitar erros de arredondamento, decidiu-se registrar as medidas do terreno na forma de frações irredutíveis. Aquelas porque a gente não consegue dividir mais, simplificar, né? Dessa forma, deve constar no registro do terreno que as medidas do comprimento e da largura valem, respectivamente, respectivamente é na ordem. Então, o primeiro é comprimento, depois largura. O comprimento aqui é 3,125, que é a mesma coisa que 3.125 dividido por 1.000. Eu vou simplificar aqui para chegar numa fração irredutível. Eu posso dividir aqui por 25. Vou começar dividindo por 25. Então, 3.125 dividido por 25. 31 por 25 dá uma vez. Vai sobrar 6. Abaixo 2. Aqui vai dar 2 vezes. Dá 50. Sobra 12. 125 vai dar 5 vezes, que dá exatamente 125. Então aqui em cima fica 125. E 1.000 dividido por 25 é 40. Ainda dá para eu dividir? Vou dividir por 5 agora. 125 dividido por 5 vai dar 2 vezes, sobra 2, 25. E 40 dividido por 5 dá 8. 25 oitavos. Eu já achei aqui a alternativa, alternativa B. Porque só tem ela com 25 oitavos. Mas vamos conferir. 2,777, vocês aprenderam lá em dízima periódica? Parte inteira e período. Como que a gente faz? Parte inteira e período, eu tiro a parte inteira. E uso 9 para o período. Eu tenho um algarismo só no período, então 9. 27 tira 22 dá 25. 25 nonos. Então 25 oitavos e 25 nonos, alternativa B.